Olá, estou iniciando essa gravação com a expectativa de que essa aula sobre cálculo de trabalho de uma força, onde é necessário a gente utilizar a trigonometria, então a gente vai estar falando também da trigonometria, e o objetivo é poder apresentar esse recurso, esse vídeo, né, para que aqueles que precisem conhecer dessa parte da matéria de física, né, possa estar aí tendo isso facilitado no seu celular, no seu computador, né, e possa ver isso fora do horário de aula também, o que é aí um recurso importante, né, no aprendizado da física. Meu nome é Jared, sou engenheiro mecânico e especialista em segurança do trabalho, atualmente aí substituindo um colega professor de física que se encontra em tratamento, afastado para tratamento. A base da física, a base do cálculo de trabalho, né, a gente vai estar baseando nesse livro do Bongiorno e Clinton, e é um volume único aí da física fundamental. O livro não traz o ano de publicação, mas é um livro que tem auxiliado aí as nossas aulas. Então, toda a parte do trabalho está baseada neste livro, e a parte da trigonometria vem da minha experiência aí, atualmente aí com um pouco mais de 50 anos na primeira formação em engenharia. Então, a minha expectativa é essa. Eu espero que você possa ter aí facilitado o seu aprendizado, né, com esses slides, poucos slides, sobre a matéria. Bom, iniciando então, trigonometria e trabalho de uma força, nós vamos verificar que no estudo do trabalho exercido por uma força é necessário o conhecimento da trigonometria em sua forma mais simples. São 4 conceitos que precisamos memorizar, e o conhecimento mais profundo disso, ou seja, mais detalhado da trigonometria, fica por conta dos professores de matemática, que devem aí ensiná-los com vistas ao vestibular. Tá? Nós vamos considerar aqui um triângulo retângulo, né, cuja imagem está aí ao lado, e vamos trabalhando, né, essas ideias. Então, as letras A, B e C maiúsculas, né, indicam aqui os vértices do triângulo, né? Então, A, B e C são os vértices do triângulo. Já as letras alfa, beta e gama são os ângulos do triângulo. E é comum nós usarmos letras gregas na identificação dos ângulos. Se o aluno tiver dificuldade, quiser substituir os ângulos por letras do nosso alfabeto aí minúsculas, nada impede que isso seja feito. Mas aí a gente tem aí algum problema com relação aos lados do triângulo, né, que estão com letra minúscula do nosso alfabeto. As letras maiúsculas estão, né, com os vértices, então pode ficar confuso. O melhor que se faz é realmente aí acostumar aí ao uso do alfa, beta e gama para os ângulos dos triângulos. Já a letra minúscula A é o lado maior do triângulo e chamado de hipotenusa, né? Esse conhecimento da hipotenusa vai ser importante se nós estivermos aí falando sobre o teorema de Pitágoras. Então, o lado A é a hipotenusa, assim como o cateto oposto e adjacente também faz parte, né, do teorema de Pitágoras, tá? Então, B e C são os lados dos triângulos, que são chamados de catetos. Quando o lado está junto com o ângulo, ele é o cateto adjacente.
é o caso da base do triângulo, né, que nós colocamos ali a letra C, e ele está junto, né, se usarmos o alfa como ângulo de referência, então nós temos ali a letra C, o cateto adjacente do ângulo alfa. Quando o lado está em posição oposta ao ângulo, ele é chamado de cateto oposto, né? É o caso ali do triângulo da letra B, né? Está inclusive escrito cateto oposto, porque ele é o cateto oposto ao ângulo alfa. Tá? Oposto ao ângulo alfa. Então, o lado C é o cateto adjacente ao ângulo alfa e o lado B é o cateto oposto ao ângulo alfa. Se a minha referência for o ângulo beta, na parte superior do triângulo, eu então inverto isso. O meu cateto adjacente passa a ser o lado B e o meu cateto oposto passa a ser o lado C. Né? Acho que essa referência de um e com o outro vai dar aí a você uma boa compreensão, né, do que é o cateto adjacente e do que é o cateto oposto. Ainda dentro aí da trigonometria, apresentamos aí agora algumas regras da matemática sobre o triângulo retângulo que precisam ser decoradas pelo aluno, né? Não tem como, né, não usar isso sem ela estar decorada, né? A necessidade de estar com isso decorado, né? Por isso a gente está apresentando aqui, porque ela não vai poder ser consultada durante a prova. Nós vamos começar então com o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos elevados ao quadrado. Numa fórmula, numa representação em fórmula, a gente tem que A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual ao B ao quadrado, que é o cateto oposto, o ângulo alfa, e ao C ao quadrado, que é o cateto adjacente. Ok? Então, dentro do triângulo retângulo, é essa relação, né, que nós temos aí do teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Já com relação ao ângulos, a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180 graus. Né? Isso já é definido, já foi estudado, já foi determinado. Nós precisamos tão somente saber, tão somente conhecer isso, esse detalhe, que A ao quadrado que a soma dos ângulos é igual a 180. Desta forma, a gente tem que alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus. Significa dizer que se nós tivermos dois desses três ângulos, eu consigo achar o terceiro. Né? Isso também já foi previamente estudado e previamente determinado. Então, duas formulinhas aqui que precisam ser decoradas. Só para esclarecimento, no alfabeto grego, o alfa grego se equivale ao A do nosso alfabeto, em letra minúscula, o beta equivale ao B minúsculo, e o gama equivale à letra G minúscula, né? Então, para que tenham aí uma referência do que nós estamos adotando aí em termos de siglas, né? Para os ângulos, alfa, beta, gama, nada mais é do que A, B, G. Vamos então aqui às três regras básicas para trabalharmos com o triângulo retângulo. Essas regras relacionam o tamanho dos lados com os ângulos. Elas são chamadas de seno, cuja abreviatura é sen, S-E-N, de cosseno, que nós abreviamos C-O-S, e de tangente, que abreviamos como T-G. Elas também precisam ser decoradas, né? Não tem como a gente trabalhar sem conhecer corretamente, né, decora essas formas. O seno de um ângulo qualquer é calculado
pela divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Né? Portanto, seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós estamos usando o ângulo alfa como referência. Então, o seno alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se nós formos fazer aí uma tradução, vamos dizer assim, ou escrever essa fórmula para o triângulo equilátero que está ao lado, né, do slide, nós vamos verificar que seno de alfa é igual ao B, que equivale ao cateto oposto, dividido pelo A, que é a nossa hipotenusa. Já com relação ao cosseno de um ângulo qualquer, esse ângulo qualquer a gente está falando em termos de qualquer dimensão de triângulo retângulo, é calculado pela divisão do cateto adjacente pela hipotenusa, né? Transformando em fórmulas, cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, e traduzindo para o nosso triângulo, a gente vai encontrar aí o cosseno de alfa como sendo C dividido por A. Também temos a tangente de um ângulo qualquer, é calculada pela divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente, na verdade, ela é o seno sobre cosseno. Se nós substituirmos, né, a fórmula do seno, cateto oposto sobre hipotenusa, né, e escrevermos embaixo da fração o cosseno de alfa, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, a gente tem aí uma divisão de fração, né? A divisão de fração, nós copiamos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. Isso faz com que o H do cosseno fica na parte superior e o H do seno na inferior. Isso permite simplificação, resultando, então, que tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Para o nosso triângulo, nós temos que tangente de alfa é B dividido pelo C. Indo agora para o cálculo do trabalho de uma força, o significado da palavra trabalho em física é diferente do seu significado habitual empregado na linguagem comum. Por exemplo, um homem que levanta um corpo até uma determinada altura, ele realiza um trabalho, né? Isso é o significado da palavra trabalho, né? O significado habitual empregado em linguagem comum, ele está fazendo um trabalho. Já na física é diferente disso. Na física, o trabalho que uma pessoa realiza ao sustentar um objeto numa certa altura, sem se mover, é nulo, pois não houve deslocamento. Só vai existir trabalho na física se esse corpo for deslocado, ele for mudado de lugar. Então, aí nós temos a realização de trabalho, né? Concluímos, então, que uma força aplicada num corpo realiza um trabalho quando produz um deslocamento desse corpo. Por isso, dizemos trabalho de uma força e não trabalho de um corpo. É a força que está fazendo o trabalho, né? Esse trabalho é uma grandeza física criada para medir energia. E nós vamos aqui fazer a consideração de dois casos, né? Nosso primeiro caso é que a força tem a mesma direção do deslocamento. Então, nós vemos aí nas duas figuras, né? Na primeira figura, alguém puxando um bloco. Na segunda figura, nós temos a seta indicando a direção da força e embaixo nós temos ali, né, o deslocamento, né? Ou seja, esse corpo saiu do ponto A, chegou até o ponto B. Isso significa dizer que ele teve aí um deslocamento linear e a direção desse deslocamento está exatamente na mesma direção da força. Essa é uma forma mais simples da gente dimensionar, da gente calcular o trabalho, né? E o trabalho, então, nessas condições, ele é dado como sendo
a força, né, vezes o deslocamento. Para trabalho, nós costumamos usar aí a letra T grega, né, T minúsculo grego, e conhecido como tal. E a fórmula desse deslocamento, né, o tal, que é o trabalho, é igual a força vezes o deslocamento. Bem simples assim, de forma que, dado aí uma força, dado aí o valor do deslocamento, o aluno consegue calcular, né, esse valor desse trabalho. Okay? Então, o tal, né, que é a letra grega, o T minúsculo, significa trabalho, ele é dado em Newton vezes metro. Newton vezes metro é unidades do Sistema Internacional de Medidas. Newton para força, metro para distância linear. E nós também podemos usar como unidade do trabalho o joule, né? Então, 1 newton vezes 1 metro, que seria a unidade do trabalho, né? 1 newton vezes metro, né? É exatamente igual a 1 joule. Então, nós podemos usar essa referência aí de joule também. As duas estão corretas. O F é força dada em newton, unidade de medida de força, Sistema Internacional de Medidas. O D é o deslocamento, né? Usamos o metro no Sistema Internacional de Medida para o deslocamento linear. E o joule, né? Para também a medição de energia aí do trabalho, né? Como unidade do trabalho também vale. Lembrando, mais uma vez, 1 newton, né, vezes 1 metro resulta em 1 newton vezes metro, é exatamente igual a 1 joule. Newton é uma unidade de força no Sistema Internacional de Medidas. O M minúsculo é o metro, unidade de medida linear no Sistema Internacional. Tal, né, é a medição, é a unidade da energia, então é newton vezes metro, também no Sistema Internacional. E o joule, que é o J maiúsculo, também no Sistema Internacional de Medidas. É importante que o aluno saiba que nós sempre escrevemos unidades com letras minúsculas, mas tem duas exceções. Quando a unidade se trata do nome próprio de quem criou, né? O caso do Newton, o caso do joule, elas são escritas com letra maiúscula, né? Caso de volt, watts, caso das temperaturas, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, então são escritas com letras maiúsculas. Cabe lembrar também que, em alguns casos, a gente usa a letra maiúscula para diferenciar do submúltiplo. Então, por exemplo, o milímetro, né, que é o milímetro, né, a gente fala milímetro, esse mili submúltiplo tem que ser diferente do mega, né, que é o múltiplo. Tá? Então, o mili fica a letra minúscula e o mega maiúscula. Tá? Esses temas a gente tem aí, né, no jogo de slides passado para a classe sobre a abreviatura das unidades de medidas. Muito bem. Vamos fazer aqui, então, uma aplicação prática dessa primeira parte, dessa nosso primeiro, né, sistema aí de trabalho, quando a força é paralela, né, tem a mesma direção do deslocamento. E aqui nós estamos pensando em um bloco, né, que tem aí uma força puxado por uma força de 40 newtons, e ele se desloca, então, por 10 metros. Né? Substituição simples da fórmula, né? Tal é igual força vezes distância, de forma que a minha força é 40 newtons e o meu deslocamento foi de 10 metros. Fazendo a conta, fazendo a multiplicação, nós encontramos o valor de 400, né? E aí nós podemos escrever, então, a nossa resposta, que o trabalho vale 400 newton vezes metro, ou, pela igualdade, né, 400 joules. Tá? Qualquer uma das respostas estão corretas.
O segundo caso, a força tem a mesma direção do deslocamento. Desculpa, a força não tem, tá? A força não tem a mesma direção do deslocamento. Nós observamos aqui a força F inclinada com um ângulo alfa. Nesse caso, a gente tem que trabalhar com a decomposição da força F, né? E a decomposição da força F é feita de acordo com o sistema cartesiano de eixos, né? Essa força F é refletida no sistema cartesiano de eixo, na perpendicular, ou seja, ele é refletido, né, no Fy. Então, nós temos a componente Fy porque está no eixo Y do sistema cartesiano de eixos. Já a força X, a força Fx, ela é refletida, né, na horizontal do sistema cartesiano de eixos. Se nós deslocarmos o Fy para a direita, né, fechando o triângulo com as retas vermelhas, nós temos ali um triângulo equilátero. E em função desse triângulo equilátero, nós concluímos então, ou nós conseguimos então, dimensionar o nosso trabalho. É importante também destacar nesse slide que o Fx ele é uma força que puxa o bloco. E o Fy é a parte da força F que ergue o bloco, né? Então, o F representa aí as duas forças, né? Ao mesmo tempo que a pessoa puxa ali com a força inclinada, ela está exercendo aí uma força para levantar o bloco, o que facilita ser puxado, né? E uma força Fx que puxa o bloco. Só que, nesse caso, a gente vai precisar aí da trigonometria, né? Para a gente poder chegar lá aonde nós precisamos chegar. Então, nós temos aqui, né, as figuras novamente, e nós vamos observar agora o quadro da direita, né? E a gente vai observar no quadro da direita, né, dentro do conhecimento da trigonometria, que o Fx ele é uma força que está, né, adjacente ao ângulo alfa. Nessas condições, sendo a força adjacente ao ângulo, eu já sei que eu tenho que trabalhar cosseno, né? Porque o seno é cateto oposto, seria a força Fy. Mas o meu interesse é calcular o Fx, que é a força que puxa o bloco. Então, eu vou usar o cosseno, porque o Fx é adjacente, né, ao ângulo alfa. Sabemos, por definição, que o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e por caso da nossa foto, dessa imagem que nós temos aí, né, o nosso cateto adjacente é o Fx, né, e a nossa hipotenusa é a força F. E nós temos aqui, para a gente lembrar um pouquinho a parte de fração, né, uma fração é constituída aí pelo numerador e pelo denominador. Existem momentos que eu uso o cálculo na fração, como ele está representado, mas tem alguns momentos que eu preciso isolar o denominador, outros momentos eu preciso isolar o numerador. E a questão é, como é que eu consigo fazer isso? De que forma eu faço isso? Quando eu quiser isolar, né, quando eu quero isolar o numerador, o denominador que está na parte de baixo, o denominador que está dividindo o numerador, né, ele vai mudar do lado de igualdade, multiplicando. Então, para o caso, né, da nossa equação cosseno de alfa igual a Fx sobre F, no momento que eu quero isolar o Fx, eu vou levar então o F multiplicando o cosseno de alfa, né? E eu obtenho então que meu Fx é igual ao F vezes cosseno de alfa. Tá? Essa é uma definição, né? Essa aí é uma regra matemática
né, que precisa ser bem estudada, que precisa ser bem gravada na memória. Quando eu tenho uma fração e eu quero isolar o numerador, o meu denominador vai mudar o lado da igualdade multiplicando, né? E aí nós temos, então, que o fx é o f vezes o cosseno de alfa. Quando eu quero isolar o denominador, ele simplesmente troca de lugar com o termo que está do outro lado da igualdade. Nesse caso, do cosseno de alfa fx sobre f, né, eu simplesmente troco. Eu levo o f para o outro lado da igualdade e trago o cosseno de alfa para o denominador, né? E eu tenho, assim, as condições de realizar o cálculo. Para o nosso esquema, a gente vai ficar aí com o isolamento aí do fx, onde o fx, né, é igual a força vezes o cosseno de alfa. E aqui nós temos, então, toda uma explicação, né? Porque eu sei que o fx é f vezes cosseno de alfa, né? E eu sei também que o meu trabalho é realizado como sendo a força vezes a distância. Então, eu preciso colocar no lugar do F, né, a sua fórmula de Fx vezes, né, o cosseno, certo? Fazendo essa aí incrementação, né, substituindo uma fórmula na outra fórmula, né, a gente vai, então, verificar que o meu trabalho é a força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa. Vamos repetir aqui, tá bom? Meu Fx é força vezes cosseno de alfa. O meu tal, que é o trabalho, é a força x vezes o deslocamento. Então, eu pego a fórmula do Fx e coloco no lugar dele aqui embaixo, Fx. E eu vou ter, então, aqui na direita, né, inferior, em vermelho, que trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa. Fazendo aí uma aplicação prática, nós vamos pensar aí que eu tenho lá uma força de 50 newtons, né? E que embaixo eu tenho ali o alfa de 60 graus e tenho um deslocamento de 10 metros. Utilizando a nossa fórmula, tal é força F vezes deslocamento D vezes cosseno de alfa. Substituindo, a força é 50 e deslocamento é 10 e o alfa é 60 graus. Cosseno de 60 graus vale meio, 0,5. Eu posso substituir cosseno de 60 por 0,5 e fazer a conta. E eu posso substituir o cosseno de 60, né, por meio. A gente vai, então, substituir por 0,5, né, e vai encontrar aí o valor de 250. Se você parar para pensar e colocar meio em forma de fração, né, você vai ter 50 vezes 10 vezes 1 dividido por 2. Né? 50 vezes 10 dá 500, dividido por 2 dá 250. Então, são duas formas de utilização, as duas fórmulas são corretas, pode ser usado. Sempre olhe aquela que vai ser mais fácil, né, na hora de fazer o cálculo. E a nossa resposta, então, nós temos aí 250 newton vezes metro, que é, né, a mesma coisa que 250 joules. Então, esse aí é né, as nossas aulas de cálculo de trabalho. Né? E eu espero que esse material possa ajudar você na sua compreensão, possa ajudar você aí, né, nos seus estudos preparativos aí dessa física básica, importante aí para o nosso dia a dia. Obrigado pela sua atenção, né? Se você puder dar aí um curtir aí no meu canal do YouTube, né, eu agradeço, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês.